Salve progressistas, eu sou o Clayson. É muito comum a gente ouvir por parte da extrema-direita que a nossa Constituição ela é esquerdista. Uma Constituição humanizada, elogiada no mundo inteiro. Para a extrema-direita ela é péssima, ela é horrível, ela tem que ser combatida. Mas como eles não conseguem ter uma nova Assembleia Constituinte, como eles não conseguem fazer uma mudança substancial, eles vão mudando aos poucos. E eles vão trazendo mudanças que são substanciais. Eu vou trazer para você daqui a pouquinho os detalhes sobre esse delegado que teve arma e distintivo apreendido e vou trazer outras informações também. Mas eu quero abrir esse vídeo de hoje falando algo sobre um assunto que a imprensa meio que não está abordando para valer. E isso precisa ser colocado para toda a população brasileira. O Bolsonaro ele está promovendo uma mudança na Constituição brasileira que ela, apesar de estar bem camuflada, bem escondida, ela é substancial. O que eu vou mostrar para você aqui é absurdo. Bolsonaro é recordista, ele e o chamado Centrão, eles são recordistas em mudar a nossa Constituição. Então esse grupo que está aí, Bolsonaro e bolsonaristas e Centrão, esses larápios, esses bandidos, esses corruptos, eles estão realmente modificando algo que é fundamental para o nosso país, para a nossa democracia e para a nossa soberania. Vou trazer para você esses detalhes, sempre pedindo para você dar o like. Eu sempre lembro para você dar o like aqui, porque o like é muito importante para o nosso trabalho. É através do seu like que o YouTube entende que tem que espalhar esse material para outros brasileiros e você vai perceber que esse material precisa ser visto por todos os mais de 215 milhões de brasileiros. Você vai entender isso. Então, por favor, dê o seu like. Por favor, dê o seu like aqui e se inscreva no canal, caso você não seja inscrito, não seja inscrita. A tela que eu vou mostrar aqui agora para você, ela é uma reportagem que sai no Caderno de Economia, lá escondidinho no G1, mas que eu considero importante para a gente entender, tá? Eu nem acho que isso aqui deveria ser no Caderno de Economia, deveria estar no Caderno de Política. Mas vamos mostrar aqui para você as mudanças na Constituição. Olha esse primeiro gráfico. Você está vendo aqui que nós temos muitos anos, né? Desde 1992, nós temos uma sequência aqui. Mexidas no texto constitucional. Se a gente observar aqui, ó, somente nesse ano de 2022, e estamos apenas na metade do ano, somente nesse ano nós temos 11 mexidas na Constituição. Você observa que todos os anos anteriores, a gente teve, por exemplo, 2018, que não teve nenhuma. Mas assim, o máximo que nós tivemos durante um ano todo não chega nem perto. Nesse próximo gráfico, nós temos mudanças por mandatos. E aqui nós temos todos os presidentes e a gente vê essa quantidade de mudanças que o Bolsonaro proporcionou. 26 mudanças. 26. É o recordista em mudanças. O máximo que nós tínhamos tido até então era Fernando Henrique com 19 no seu segundo mandato. Então o Bolsonaro é recordista em mudanças na Constituição e nem terminou ainda o mandato dele. Pode ser que ele aumente ainda esse número que já é recordista. Por que eu estou passando para você essa informação e acho ela tão relevante? Porque tem assuntos que não são abordados pela maioria da imprensa, por quase toda a imprensa, e não são aprofundados por aqueles que realmente precisam falar sobre o Brasil, naquilo que precisa ser dito realmente, sobre o que realmente está acontecendo com o nosso país. E essas mudanças na Constituição, elas não são crime, tá? Existe a PEC justamente para isso. Não estou dizendo que é crime isso. Eu só estou dizendo que, pelo que nós estamos vendo, a motivação dessas mudanças, que nós estamos vendo agora, essa PEC kamikaze, que faz uma mudança na Constituição para favorecer uma candidatura do presidente, que é uma mudança eleitoral, eleitoreira. Então a gente sabe que nós temos uma intenção aqui que não é para melhorar o país, não é para melhorar a Constituição, é para favorecer o Bolsonaro. E se a gente for ver quem são aqueles que estão envolvidos nessas mudanças, a coisa fica mais assustadora. Porque os que estão envolvidos são aqueles que estão recebendo o tal orçamento secreto, bilhões de reais no bolso para promover essas mudanças. Então você compreende onde é que está realmente o problema que nós estamos abordando? Você compreende a importância dessa reflexão?
Porque nós estamos vendo um ataque direto, frontal à nossa democracia, por gente que está enchendo os bolsos com bilhões de reais, procurando usar essas artimanhas para poder tentar uma reeleição, burlando as nossas leis exclusivamente para benefício próprio. Esse é o problema. Se a gente olhar as mudanças anteriores, a gente vai perceber que são mudanças no sentido de um aprimoramento da própria Constituição. E a Constituição é aberta para isso. Não estou criminalizando, mais uma vez repito. Mas no caso do Bolsonaro é o contrário. Ele prejudica o Brasil, ele prejudica a nossa democracia para benefício próprio. E esse é o motivo do alerta que eu estou passando aqui para você. Vou deixar a reportagem aqui para você acompanhar em detalhes sobre esse problema grave que nós estamos passando para o Bolsonaro. Uma outra questão que eu queria abordar é ainda uma repercussão da pesquisa de ontem. Nós temos 73% da população brasileira que acredita que o governo Bolsonaro está envolvido com corrupção. Essa situação apresentada no Datafolha, ela nos traz uma série de questões. Ela nos traz, por exemplo, que uma parte dos eleitores do próprio Bolsonaro acreditam que ele é corrupto, mas vão votar nele. Ela nos traz uma outra questão fundamental, que todas essas artimanhas também do gabinete do ódio para tentar cooptar a comunicação, para tentar de alguma forma hipnotizar as pessoas, para tentar levar essas notícias falsas, essas informações inverídicas, tudo isso não está tendo um resultado objetivo, porque o Bolsonaro vive dizendo que não tem corrupção no governo dele, mas a percepção da população, especialmente agora, recentemente, com esse caso do Ministério da Educação, com um pastor pedindo propina em ouro, pastor que inclusive foi indicado pelo próprio Bolsonaro, que estava lá antes até do ministro pastor, que caiu em função dessas denúncias de corrupção no Ministério da Educação. Essas questões todas do Ministério da Saúde, que a gente viu lá, essas compras de tentativa de compra de vacina superfaturada, todas essas questões, de uma forma ou de outra, elas estão chegando até a opinião pública e o brasileiro está percebendo que sim, Bolsonaro e o governo Bolsonaro é um governo de corruptos. E Bolsonaro diretamente com essas questões de rachadinha, o envolvimento com os filhos dele, o próprio Flávio Bolsonaro envolvido nessa compra de uma mansão, tentando esconder a compra, registrando o imóvel em outro local. Tudo isso está chegando até a opinião pública e, de certa forma, a gente até agradece as pessoas que compartilham os vídeos que a gente coloca aqui, que estão atentos aos outros canais progressistas e à imprensa de uma maneira geral, para que essas informações, para que tudo isso possa chegar ao povo. As pessoas precisam entender que o Bolsonaro é, acima de tudo, um mentiroso. Ele mente, e ele mente de forma vergonhosa. Nós colocamos aqui essa reunião de sábado passado, que ele fala diretamente que o PT ou o Lula, né, ele estava falando do Lula, promove sexo com crianças de 5 anos de idade para tentar enganar os religiosos, as pessoas que têm um pensamento mais conservador, com mentiras. Não está errado você ter pensamento conservador. É ok, tá tudo certo. É um direito, a Constituição garante. Agora não defenda isso e não tente manipular as pessoas com mentiras, com enganações. Não está errado você ser cristão, só faltava estar errado. Não está. A gente defende a religião a Constituição deixa isso garantido. Essa Constituição que está sendo atacada por eles garante o seu direito de ser cristão ou não, de ter uma religião ou não. O errado é você utilizar as pessoas que têm uma religião, que têm uma crença, que têm uma fé, para enganar, para colocar mentiras, para que assuste essas pessoas, para que essas pessoas se afastem de um candidato para votar nele na base da mentira, da enganação. Ora, gente, o diabo é o pai da mentira, segundo a própria Bíblia. E esse sujeito mente. Então, essas questões todas são importantes. 73% da população vê o governo Bolsonaro como um governo corrupto.
E ainda falando sobre esse delegado, ele esteve envolvido há um tempo atrás em um caso em que a namorada dele deu 6 tiros nele, né, e acabou se matando. Então, é um caso complicado, não dá pra gente falar a respeito disso. Eu quero só trazer essa informação pra você. A namorada morreu e, segundo as informações, atirou nele. E esse caso, ele foi arquivado. A gente está só colocando essa informação para você porque foi assim que ele foi conhecido em 2020. Depois disso, ele começou a investir muito nas redes sociais, foi para o Instagram, ele se coloca como um delegado bolsonarista e ele defende Bolsonaro acima de qualquer questão. Só que esse sujeito, o nome dele é Paulo, o sobrenome é Bilinski. Ele se coloca como um sujeito de direita, né? Mas na verdade é uma extrema direita, e ele tem mais de 700 seguidores no Instagram. Ele investiu nessa rede, coloca vídeos lá com armas na mão, divulgando metralhadoras, fuzis, todo tipo de arma. Ele também é instrutor de tiro, além de ser delegado da Polícia Civil. E agora, o que acontece aqui na informação é que a Corregedoria da Polícia Civil ela fez uma solicitação pela retirada da arma e do distintivo, e o delegado-geral, Oswaldo Nico Gonçalves, ele concordou com essa medida, concordou ontem com a medida, e hoje, na sexta-feira, dia 29, ele então recolhe a arma, né, do delegado e retira as armas dele, porque um sujeito desse é altamente perigoso. Esse sujeito, ele tem algumas questões lá, então ele diz assim em um vídeo, um seguidor pergunta para ele se ele respeitaria a decisão da maioria no caso do Lula vencer. E aí ele responde da seguinte forma: é por saber que isso vai destruir o Brasil que eu tenho trabalhado tanto. Não podemos deixar a esquerda voltar. Então, ele tem aquelas falas extremistas e a gente espera que não só um sujeito desse seja retirado dele o distintivo e a arma, que ele possa começar a responder juridicamente por essas questões. Porque nós estamos envolvidos em uma situação de ódio, nós estamos envolvidos em situações de violência política, em que nós temos pessoas matando apoiadores aí do espectro contrário, como a gente viu lá em Foz do Iguaçu com a morte do Marcelo. A gente tem visto esse recrudescimento desse ódio e desse reacionarismo, e o Bolsonaro tem instigado diariamente isso. Eles estão querendo fazer um 7 de setembro como nunca antes. Bolsonaro disse, olha, é a última vez que a gente vai sair às ruas. A gente não entende muito bem o que ele quer dizer com isso. Mas se for a última vez ou não, qual é o motivo, o que está por trás disso, mas a gente percebe que há essa situação de instigar o tempo todo, de ficar batendo em cima dessas teclas aí de reacionarismo, de ficar querendo realmente fazer com que as pessoas fiquem mais radicalizadas. E o que o Brasil ganha com isso? O que o Brasil ganha como um sujeito como esse delegado da Polícia Civil fazendo isso nas redes sociais para 700 mil seguidores? O que o Brasil ganha com isso? O que a política ganha com isso? Eu queria que você falasse. Você acha que um sujeito que se coloca como esse Paulo, esse delegado, ele vai ter um tratamento igual para alguém que ele julga ser comunista ou esquerdista ou petista ou defensor do Lula? Coloca a sua opinião aqui. Não se esqueça de dar o like no vídeo, seu like é fundamental. E a sua inscrição também. Estamos nos aproximando aqui dos 330 mil inscritos, então por favor se inscreva no canal, esteja junto conosco. A gente pede para as pessoas que chegam até o final do vídeo para que nos ajude com o nosso Apoia-se. São anjos que todos os meses vão lá e nos ajudam com o nosso Apoia-se. E eu agradeço muito. Vamos gravar um vídeo especial aqui para os nossos irmãozinhos do Apoia-se que sempre dão essa força para a gente. E a gente pede para você que está aqui, se você puder e quiser nos ajudar, só se você puder. Se você não puder, continuamos trabalhando todos os dias aqui, mas se você puder nos ajudar e quiser, você pode fazer um Pix pra gente, tá? A gente tem aqui o nosso endereço do Pix, canalclayson@gmail.com, e você pode nos ajudar com qualquer valor nos ajuda por intermédio do Pix. O que você puder ajudar, a gente vai sempre agradecer, tá bom? Um bom final de semana, até a próxima!